Já estamos de volta com o primeiro bloco do Tribuna Livre desta sexta-feira, 5 de julho. Agradecendo sua audiência e relembrando que esse programa será reprisado amanhã, dia sábado, mas que você também pode revê-lo acessando o site www.oriobranco.net. Conforme eu anunciei antes do intervalo comercial, nossos convidados de hoje, João Correia, secretário adjunto do MDB, e Aldemir Lopes, secretário-geral também do partido, o MDB. E eu já começo perguntando para os dois. Com a tal da reforma política que está acontecendo, alguns partidos tendem a desaparecer. Outros tendem a ficar mais fortes. Essa é a esperança do MDB? Na verdade, isso já devia ter acontecido há 30 anos, quase 30 anos, quando o Congresso fez uma lei restringindo essa quantidade imoral de partidos no país, e o Supremo, no ativismo, Supremo Tribunal Federal, no ativismo descabido, negou a posição do Congresso e nós passamos a ter 36, 37. Foi uma questão meramente técnica. Meramente técnica, quer dizer, mas aí o que acontece? Aí você passou a ter o partido de aluguel. Partido de aluguel, partido prostituta, você está entendendo? E hoje, com essa questão da cláusula de barreira, de 1% e 2% agora em 2020, a tendência é que os partidos de aluguel desapareçam e fiquemos apenas com 8, 9 agremiações consistentes para que você possa construir maiorias, para que você possa construir, inclusive, ideologicamente, alguma proposta, algum caminho, né? Então, o MDB está querendo sair aqui no Acre, na frente disso aí, ou seja, dos partidos que compõem o governo Gladys Cameli, ou que concorreram para a sua eleição, o MDB está querendo, de fato, ocupar o seu espaço. Ocupar o seu espaço, tendo candidaturas próprias em todos os municípios e chapas de vereadores também em todos os municípios. Inclusive Rio Branco? Mas especialmente Rio Branco. Mas Rio Branco é a joia da coroa. Mas aí eu venho questionar. Inclusive, você pode entrar primeiro respondendo, depois você. Uhum. Você disse, isso é martelo batido e... Como é? Ponta virada. Ponta virada. Por quê? Porque nós sabemos que o PMDB é uma casa ainda muito dividida, e foi sempre assim, não há muito tempo, mas no decorrer de uns tempos para cá. Vamos pegar aqui, você falou no governo Gladys. O PMDB é um governo dividido. Tem a parte governista e a parte não governista. Por exemplo, o PMDB tem 2 secretários. Ela que ocupa 2 secretarias, a Maria Alice e a Eliane, que ocupa outra secretaria. Tem inúmeros cargos de SEC espalhados, notadamente no Juruá e tal. Tem deputada estadual que também é a favor do governo. E tem 2 que são relativamente contra o governo. Como é que vai se dar esse entendimento de martelo batido em todos os municípios dessa forma? Aldemir? Olha, eu quero discordar um pouco de você, de que o MDB, em relação ao governo Gladys, é um partido dividido. Não é, não. Não há divisão? Não há divisão. Quero explicar. Veja bem, todo o MDB apoiou o Gladys Cameli na sua eleição. Todo o MDB, incondicionalmente. E mais, eu diria, em tese, o MDB foi o partido que mais ajudou o Gladys a se eleger. Por quê? Porque o MDB foi o único partido que nunca esteve com a Frente Popular. O Gladys não ganhou a eleição apenas porque ele é carismático, era o melhor nesse momento. O Gladys ganhou a eleição graças a uma luta, a uma persistência de quem estava na oposição durante esses 20 anos. Agora, se nós o ajudamos a se eleger, óbvio, lógico, que o Gladys tinha que pegar os quadros do MDB e levar para ajudar no seu governo. Foi isso que o governador fez. Então não há divisão, correto? O que nós estamos fazendo e o que o MDB pensa é que nós caminhamos no projeto do Gladys até 2018. No projeto eleitoral? Eleitoral. 2020
e 2022, Narciso, vai ser um outro jogo, um outro campeonato. Agora, Aldemir, interrompendo, quando você diz que não há divisão da base, lá do PMDB, do MDB, dentro da Assembleia Legislativa, em apoio ao governador Gladson Cameli, mas o deputado Roberto Duarte, depois que assumiu o mandato, depois que sentou na cadeira, com os desgastes que tiveram, ele se autotitula não base e não oposição ao governo, mas alguém independente. Pareado a isso, a deputada Meire Serafim, a deputada mais votada do Estado, que também é do MDB, esposa do Mazinho Serafim, lá em Serra Madureira, diz que para onde o Roberto Duarte for, ela vai. E aí, diz que tem uma conversa aí onde o líder do governo, o Tchê, tem uma missão de trazer o Roberto Duarte realmente para a base. E o partido? Como é que chamou ele para essa conversa? Qual é a orientação do partido? Não, ainda não houve por parte do governo, do Tchê, porque o fato do Roberto estar fazendo lá, digamos, o que ele chama de um mandato independente, não significa dizer, evidentemente, que ele está lá porque ele quer, porque só ele quer. O MDB deu autorização a ele a que ele fizesse o seu mandato de forma democrática, como sempre foi o MDB, tomando as suas decisões. Ele é uma pessoa competente, capaz, tomando as decisões que ele entende e que é melhor para o Acre, para o próprio governo, porque críticas também são oportunas para o governo. Então, é isso que o Roberto está fazendo. Quando se diz que o Roberto é oposição, é só pegar os dados. O Roberto, inclusive, de 16 projetos do governo que foi para a Assembleia Legislativa, em todos os 16 ele votou a favor. Ele só votou contra num destaque, porque ele entendeu que era inconstitucional e ele votou contra. Agora, o fato dele fazer críticas, divergir da forma, do modo como está sendo governado o Acre, como está sendo conduzido o Acre, o governo, é outra coisa. Por outro lado também, o fato dele não ter querido cargos no governo, nós entendemos e nós concordamos com isso, principalmente porque ele não concorda, nunca concordou, que depois de tanta luta para se ganhar o governo, de repente o governo encha a sua administração de petista. Então ele preferiu não ter cargos, como não tenho eu, não tenho o João Correia, não tem muitos das lideranças do MDB, não tem cargo no governo. Os cargos que estão lá, e o João pode explicar isso aí muito melhor, não foram, digamos, indicados lá na nossa mesa azul, que você conhece muito bem, pelo partido. O governo entendeu que precisava lá de alguns quadros do partido e levou para governar. Essas pessoas estão fazendo um bom trabalho, é o que se sabe, então não tem por que ele tirar ou retaliar, simplesmente porque o nosso deputado, os nossos 2 deputados, de certa forma fazem críticas à forma de governar e, sobretudo, ao fato de ele ter colocado pessoas do PT junto do governo dele. Deixa eu me reportar aqui aos 2. Mas eu queria fazer algumas observações sobre isso. Pois não. Então faça que depois eu tenho uma pergunta para poder fazer. Em verdade, assim, o MDB, enquanto direção partidária, enquanto executiva, o partido, por conseguinte, não tem assento no governo Gladson. Por que não tem assento no governo Gladson? Porque o Gladson, o governador, escolheu pessoalmente, in pectore, as 2 secretárias, Eliane Sinhazic e Maria Alice, que, aliás, são 2 primorosas técnicas, que estão fazendo um excelente trabalho e têm todo o direito de estarem lá, ambas, porque concorreram bastante para a eleição do Gladson Cameli. No entanto, o MDB não tem nenhum tipo de comprometimento com estas indicações, que foram indicações in pectore do governador, foram da escolha pessoal do governador. Isso não passou pela discussão na executiva. Nenhum cargo o MDB indicou pelo executivo do partido. Nenhum. Quer dizer, isso faz com que, inclusive... Permita-me, nem pelo mandato de deputados, nenhum deputado do MDB indicou? Não, provavelmente sim.
Provavelmente sim. O que eu estou falando é o partido enquanto definição. Instituição. Enquanto instituição. É claro que Jéssica Salles, Márcio Bittar, etc., fizeram indicações. Flaviano Melo, etc. e tal e tal. Estou falando o seguinte, é que o partido, o MDB, em reunião, jamais fez esse tipo de indicação. Isso por um lado. Em relação ao Roberto Duarte, o MDB deu a ele, a executiva estadual, deu a ele carta branca para que ele negociasse a mesa diretora da Assembleia. O governador parece que andou prometendo a ele a primeira vice, a primeira secretaria, e depois isso não foi honrado. E o Roberto, então, tomou a sua decisão de independência, que é aquela coisa do São Tomás de Aquino. A independência do Roberto eu acho muito interessante. Que é o seguinte: eu prefiro os que me criticam porque me corrigem do que os que me bajulam porque me corrompem. Então, o Roberto tem a mais absoluta sustentação partidária para o que está fazendo. Agora, Narciso, antes de você perguntar, é rápido, Narciso, desculpe. João, tudo isso não é muito confuso? Para o eleitor entender isso, não fica muito confuso? Eu estou falando para o eleitor. Talvez, Osmir, nós tivemos agora recentemente no Alto Acre, e se você quiser saber, as atitudes do governador Gladys Cameli as atitudes dele conseguiram realmente um prêmio, que foi desagradar a todos, sem exceção. Do PP, um dia desses estavam 60, 70 pessoas lá querendo invadir a casa, lá, Casa Rosada, sei lá o que e tal. MDB, todos, não há um plano, um elemento, pelo menos onde nós andamos, em que haja, bom, este governo está cumprindo o compromisso de ganhar junto e governar junto. Não. Na verdade, me perdoa a ousadia, mas o governo Gladys Cameli é uma ação entre amigos de família. Ele é isto, não passa disto. Ô, João. Do ponto de vista partidário, é um desastre total. Então, o MDB precisa oferecer ao povo acriano uma alternativa do não retorno imediato do PT. Então o MDB foi enganado? Não. O MDB foi, como disse o meu querido amigo Narciso, usando a palavra do Ulisses Guimarães, o MDB fez o banquete, mas não sentou-se à mesa. Mas como, João? Não sentou-se à mesa. Eu estou dizendo a você que o partido... Olha, inclusive, é o seguinte... Se você relacionar os que estão indicados dentro do governo, do MDB, dentro do Juruá, dentro de Rio Branco, dentro das lideranças importantes, como senador Bittar, senador Flaviano, deputado federal, esse negócio todinho, é muita gente que está dentro do governo. Então, isso é confuso, não é confuso. Por exemplo, as duas ótimas secretárias, Maria Alice e... Mas não são só Eliane, elas, escute. Deixa eu dar um exemplo com elas. Houve uma tentativa de enquadramento do Roberto Duarte em relação à postura de independência dele. Elas disseram o seguinte: olha, eu estou com o governo, desculpe o partido. Você está me entendendo? O próprio governador O próprio governador disse isso, olha, independentemente de MDB ou não, essas aqui são intocáveis, o que nós achamos muito justo. Então, o que acontece? Para o MDB, por que nós podemos fazer isso, Então, para resumir a história, se elas não tivessem sido chamadas pelo próprio governador, elas não seriam indicação do MDB? Não sei. O MDB nunca sentou... O MDB não indicaria elas duas para os cargos? Não poderia indicar, mas desde que o MDB fosse chamado, o MDB jamais foi chamado para discutir qualquer elemento, qualquer nome. É isso que nós estamos dizendo. E é simples assim. Ô, João, você está entendendo? Me permita. Barque Narciso. Me permita sair desse varejão. Varejão popular. Desse varejão. Até porque esse varejão é imposto pelo sistema. Exatamente. O varejão é do sistema. Porque é que eu sempre me surgi contra a Operação Lava Jato. E me entusiasmei na sua origem. Tem suas virtudes. Tem suas virtudes. Muito grandes. Porque uma das primeiras Mas tem seus defeitos terríveis. Uma das primeiras frases do seu Sérgio Moro, que revelou-se um juiz imparcial,
dicas de passagem, Parcial. Parcial. Opa. foi quando ele disse que a corrupção no Brasil era sistêmica. Essa expressão ele usou N vezes. Então, se a corrupção é sistêmica, ele tinha que seguir um princípio da religião. Então, vamos recuperar os pecadores e condenar o pecado. Vamos penalizar os pecadores e condenar o pecado. O Sérgio Moro não contribuiu em nada para mudar o sistema corrupto do Brasil. Aí vem a pergunta que eu quero fazer. Aí você pode até fazer uma referência a isso. Sempre tem me perguntado, e eu às vezes pergunto a mim mesmo, e tenho dúvida, o que é mais prejudicial à nossa democracia? Se foi a politização da justiça ou a justicialização da política? Aí eu chego a uma conclusão que ambos são igualmente nocivos. Falando sobre essa praga de partidos que levou inclusive o seu partido, que foi o maior partido da história deste país, para a vala comum. Por quê? Esse Congresso, acusado de podre, havia aprovado uma cláusula de barreira que o partido, para ter representação no Congresso Nacional, tinha que ter 5% de 5%. votos. Aí vem esse Supremo Tribunal Federal e acaba com essa cláusula de barreira. Se o Supremo não tivesse feito isto, nós hoje não estávamos vivendo. Noutro momento. Você perguntou? Outra qualidade. Você perguntou? Não, ele fez algumas afirmações. É porque eu não consegui entender. Não, ele eu quero, perguntou. eu quero que ele. Mas eu quero Conseguiu saber. entender, João? Então vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer um rápido intervalo comercial. No segundo bloco, o João Correia responde a pergunta do Narciso. Não, você decifra. Não, tranquilo.